Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espanhol Sem Estresse, a nossa sala de aula, sala da casa, sala da vida, onde a gente aprende o espanhol com a vida real. Eu sou a Flúvia Rodrigues e é que a gente vai aprender o espanhol com esse livro maravilhoso do Ulisses, que a gente já tá no 7º vídeo. Tô muito orgulhosa disso aqui, olha, quando o livro já tá acabando. Dá um pesar, porque é um livro muito bom, mas outros livros bons livros virão, né? Antes de começar a falar qualquer coisa aqui, seja em português ou em espanhol, quero agradecer muito a visualização de vocês. Nos vídeos anteriores, esse canal é um desejo de 2 anos atrás. Eu não tinha começado por alguns preconceitos meus mesmo e algumas dificuldades, mas eu comecei e tá sendo muito bom. Eu quero agradecer muito a todos vocês e dizer que eu quero ser um ponto positivo na vida de cada um de vocês. Não sei se a câmera tá torta, deixa eu arrumar assim, ó. Fica melhor, né? Aí, garota. Se meu marido tivesse aqui, ele ia reclamar dessa câmera, né? Então vamos lá. E eu quero ser um ponto positivo para cada um de vocês. Compartilhar uma história minha também, falando com você que é mãe, se você conhece alguma mãe que está voltando a trabalhar ou está começando a aprender um novo idioma, está voltando a aprender um idioma novo, que seja positivo na vida dessa pessoa, tá? Seja se ela foi mãe ou teve alguma coisa que aconteceu na vida dela, que ela desistiu, seja muito positivo na vida dessa pessoa. Vou compartilhar uma experiência minha, falando do meu trabalho mesmo em espanhol. Comecei a trabalhar já há muitos anos atrás com espanhol, mas em São Paulo eu estava há 4 anos, a gente estava numa fase muito boa, trabalhando muito bem. Aconteceram várias coisas que foram aí meio que interrompendo o nosso trabalho, não interrompendo, mas dando uma mexida no nosso lado profissional. Mas 2 pessoas de forma muito específica, 3, essa foi a anterior, mas 2 atualmente, foram muito pessimistas com respeito comigo, falaram coisas muito depreciativas. As pessoas usufruíam do meu trabalho, mas foram muito negativas e foi uma tampa de caixão aí, como a gente fala em Belo Horizonte, a última pasada de ideia. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Isso me atrapalhou muito no meu trabalho. Eu parei de trabalhar. Foram especificamente por essas pessoas, só por elas? Não, mas elas contribuíram muito para o lado negativo nesse sentido. Eu quero ser a pessoa positiva para você. Você vai conseguir sim aprender um idioma novo, aprender espanhol. Você vai conseguir sim o cargo do trabalho que você quer alcançar, o aumento que você quer ter, a viagem que você quer fazer, que precisa de espanhol, você vai se virar sim, tá? Então eu quero ser a pessoa positiva, não quero ser o lado negativo nessa história. Por isso que eu tô compartilhando isso com você. E se você conhece alguma mãe que tá lutando no mercado de trabalho, que tá aprendendo um idioma novo, manda esse vídeo pra ela, porque eu quero ser muito solidária. Porque hoje em específico é um dia muito difícil pra gravar, mas eu estou aqui gravando. Estamos em dezembro, final de dezembro, calor, muito quente, tô aqui com o meu leite de Barcelona. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir, vai no passeio da formiguinha, você consegue, tá? Inclusive, isso eu tô levando não só na área do trabalho, né? Eu tô levando isso pra vários campos da minha vida depois que eu tive filho. Vá devagar. Vê 15 minutos de vídeo, lê 5 páginas de um livro, 2 páginas, 1 página, um parágrafo de um livro em outro idioma, tá? Porque é assim, a gente vai aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Coisa que eu esqueci de falar em alguns vídeos anteriores, porque eu tô sempre com essa mesma roupa na leitura, na consideração deste livro, porque remete ao uniforme dos presidiários de Tremembé, que é blusa branca e calça caqui. Então, é por isso, tá? Mudou o livro, mudou. Na verdade, eu quero fazer uma série, ou documentário, não sei, vou ver. No próximo vídeo vai outra roupa, tá? Sempre que estiver falando de um assunto específico, eu vou trazer esses sensoriais aí. Por quê? Aprender um novo idioma é emergir em todos os aspectos.
seja no tato, no olfato, paladar. Por quê? Você vai comer uma comida estrangeira, você vai beber um vinho estrangeiro, já tomou um vinho chileno se você bebe, né? Maravilhoso, um pouquinho chocado, agora eu não tô tomando, tô aumentando. Então, assim, experimente tudo do idioma. Esteja imerso ali no idioma, tá? Então, por isso que eu tô remetendo para as cores, para fazer você lembrar, tá bom? Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do livro Tremembé, O Presídio dos Famosos, por Ulisses Campbell. E vai falar de uma pessoa que eu admirava muito, que é da minha época, que é o Robinho, um jogador de futebol muito bom. Ele era muito bom, não sei se é a nível de, por exemplo, Cristiano Ronaldo, um cara fenomenal. Inclusive, Cristiano Ronaldo falando em diversos idiomas, tá, gente? Se você tiver a oportunidade de colocar um vídeo dele falando, ele fala português, espanhol, inglês, ele fala vários idiomas assim, com tranquilidade. Uma pessoa que eu admiro falando em quesito futebol, falando idiomas, tá? Não sei se ele chega no nível de Cristiano Ronaldo, mas ele é um cara muito bom. Jogava muito bem, jogou pela seleção. Então, assim, é uma pessoa que eu acompanhei a trajetória profissional. Quando você gosta de uma pessoa num aspecto da vida, você não quer que ela seja ruim em outros aspectos. Não que eu fiquei chocada, ai meu Deus, não acredito. Não é isso, mas é que é triste, né? Você ver uma pessoa tão boa numa coisa e ruim, muito ruim em outra, né? E outra pessoa que a gente vai falar aqui também é do Thiago Brenan, que é um cara que eu acho que ele não é bom em nada. Acho que ele é bom só em cometer crime mesmo. O cara não estudou, não é nada. Ele não é nada. Ele só é uma pessoa, um cara que a família dele é rica. E aí eles começaram uma disputinha muito bonitinha, fofa, dentro da cadeia. Dentro da cadeia não é lugar que tem disputa, é você entrar e cumprir sua pena lá e ficar quietinho dentro da casinha, né? Mas vamos lá, inclusive o capítulo 7 chama Los Reyes de la Prisión. Reyes, por que eu falei que esse D? Porque é escrito com Y, rei é escrito com Y. Dependendo da posição do Y e do país em si, porque o espanhol ele tem sotaques. Como aqui no Brasil tem sotaques, por exemplo, em São Paulo é um sotaque, Minas, de onde eu sou é um sotaque, Rio de Janeiro já é outro. Então, assim, nós temos vários sotaques, tá? No espanhol é assim, só que com respeito a países. Colômbia é um sotaque, Peru é outro sotaque, e assim vai. O que eu te sugiro? O que eu sugiro que você faça? Conheça vários sotaques, porque aí você vai ver onde você se encaixa melhor, tá bom? Então é isso. Vamos começar aqui falando da liderança que eles estão disputando. Por um lado, liderança. Liderazgo é escrito com Z, perdão. Mas o espanhol, ele não tem esse som, né? Então vai ser sempre um som de S. Lo assumia el ex-futebolista, que é junto, escrito junto, de renombre internacional Robson de Souza, conhecido como Robinho, que foi o apelido que eu usei no início. Vamos falar sobre apelido. Apelido em espanhol é apodo. Robson, Robinho. Carla, Carlinha. Stephanie. A gente sempre usa o inho, né? Em português. Em espanhol já é diferente. Eles dão apelido também, mas é um pouco diferente. Mas a palavra apelido em espanhol ela é apodo. A palavra apelido em espanhol existe, só que ela significa sobrenome. Então, o meu sobrenome é Rodrigues, que é apelido. Apodo, que seria um apelido carinhoso, eu não tenho um apelido. Se tiver alguma sugestão, meu nome já é um apelido, né? É diferente, então... Apodo, apelido carinhoso, apelido, sobrenome, tá? Bom, do Robson, Robin. Por outro lado, um empresário de que recentemente havia se igualado em titulares por delitos, ou seja, eles cometeram
basicamente o mesmo crime. Com uma fortuna e um nome tão extenso como seu historial criminal. Então ele tinha muito dinheiro e o nome dele é muito comprido como o seu historial criminal, ou seja, sua história criminal. O nome dessa bencinha: Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira. Quer mais? Tá bom, né? Podia ter um segundo, terceiro, quarto. Esse nome de realeza? Realeza tem não, mas enfim. Conhecido como Tiago Brenan. Esse gatinho aí não tem apoio, mano. É Tiago Brenan mesmo. Robinho, Diego primeiro é a Tremembé. Veja, eu falei Diego. É escrito com LL, mas também entra na questão do sotaque, tá? Você pode falar do jeito que você pode falar. Diego, fica sobre terra. Ídolo de Santos, que foi um clube onde passou Pelé, Neymar, né? Conhecidíssimo. Com passo por la selección brasileña. Seleção, escrito com Czinho mudo, 2 Cs, tá? Brasileña. Ou seja, com uma passagem ali pela seleção. E clubes como Atlético Mineiro, tô fora, sou cruzeirense, mas enfim, jogo lá. El Real Madrid, ou o Dzinho mudo aí, Madrid no final. El Manchester City, vou falar igual a português mesmo. E el Milan. El ex-atleta fue condenado a 9 años de prisión por participar en la violación en grupo de Mercedes Casassi. O sobrenome, o apelido da vítima, Mercedes, é com Z, com la Z. Só que eu não sei a pronúncia dele correta, tem que ver de onde ela é. Lembra que a gente comentou aqui que a gente não mudou a pronúncia de nome e tudo mais? Só que eu não sei a pronúncia do nome dele. Então eu vou falar como eu falaria em espanhol mesmo, som de Z com som de S mesmo, tá? Brenan enfrentava, cargos... Vai errar agora? Voltar. Brenan enfrentava cargos de violación, prisión ilegal de la libertad o de libertad, violação, ou seja, violação 2 vezes, lesão corporal, coação, difusão de vídeos e outros delitos, ou seja, ele enfrentava denúncias, né? Cargos, denúncias de violação, de abuso, privação ilegal da liberdade, violação de novo, tá escrito 2 vezes, não sei por que 2 vezes, lesão corporal, coação e difusão seria repartir vídeos, ou seja, compartilhar vídeos e outros delitos, tá? Pouquinha coisa, né? As condenas estavam relacionadas com 2 delitos cometidos em sua mansão em Porto Feliz. O cara mora numa mansão, comete crime. Acho que se eu não moro nessa mansão, eu ia estar morrendo de comer, de desfrutar da vida, não pensando em crime. Mas enfim, nem todo mundo pensa igual, né? E no interior de São Paulo. Interior você pode falar também campo, tá? Também pode ser. Um contra uma mulher estadunidense e outro contra uma massagista estadunidense, escrito junto, tá? Además de uma agressão filmada em el gimnasio, esse eu vi assim no Fantástico que passou, fiquei horrorizada. Bodytech, do Centro Comercial Iguatemi, em São Paulo. Gente, me choca saber dos... Aqui, ó. Deixa eu passar. Enquanto isso, eu vou me refrescar. Me choca saber que os crimes aconteceram em São Paulo, gente. É muito estranho. Eu tô em São Paulo. Quando você pensa em crime, você pensa num crime muito distante de você, né? Mas os crimes aconteceram aqui.
la primera prisión, el empresario logró mantener una costumbre inusual. Então, na primeira prisão que o Charles Brennan passou, ele logrou, ou seja, ele tinha conseguido manter um costume não era muito usual, inusual, que cultivou em libertad. Solía, a palavra costumava aí, solía comprar más de 100 calzoncillos, que calzoncillos, cueca, blancos Calvin Klein al mes y usarlo solo una vez, tratándolos como desechables, ou seja, ele comprava mais de 100 cuecas Calvin Klein, que eu julgo não ser barata, e usava uma vez só, como se fosse descartável, desechables. Justificava ele despilfarro. O que é despilfarro? Desperdício. Alegando que não era higiênico. Ou seja, cometer crime que é super saudável. Agora usar a mesma cueca, não dá, né? Então a gente já falou desse bonitinho aqui. Que costume estranho no mínimo, né? Mas pessoas de dinheiro têm hábitos estranhos. Assim como pessoas pobres. Pessoas têm hábitos estranhos. Eu falo pessoas de dinheiro porque gastam dinheiro desnecessário, né, gente? Mas enfim. Robinho se surpreendeu ao chegar a Tremembé. Que tá esperando que parque. Ele se surpreendeu ao chegar a Tremembé. Tá esperando o quê? Recepção do quê? De Copa do Mundo? Como qualquer recluso nuevo, tuvo que pasar 12 em espanhol é doce, tá? Lembra a palavra doce de comer, mas a palavra doce de comer é dulce. Isso igual o nome. Dulce. Dias em la celda, então passou 12 dias em la celda de ingresso, ou seja, antes da pessoa, né, ser introduzida na forma de prisão que é comum ali, ela fica numa cela reclusa, né? Assim, mais fechada, mais cela mesmo. Pelo que a gente viu na série Tremembé, a gente viu a parte Nutella, como eles falam, né? É tipo um acampamento, tem as beliches, bem tranquilo para esse momento de crime, né? Enfim. Antes de poder conectar com o resto de los presos. Então, antes de conectar com as pessoas, com o restante dos que estão ali, eles ficam uns dias na cela, só ele. A primeira reação del ex-atleta foi quedar-se sem celular, sem contato com sua família e sem poder crer que lo estuvieran castigando por algo que juraba não haver hecho. Então lá, o que aconteceu ali de primeira, de cara? Ficou sem celular, sem contato com a família e sem poder acreditar que eles estavam condenando ele, castigando ele por uma coisa que ele jurava não ter feito. Eu quero deixar aqui uma dica de série falando deste caso do Robinho. Se eu não me engano, está na Prime. É uma série que mostra, inclusive, essas escutas que eles colocaram ambientais no carro dele, onde ele liga para os outros participantes do crime, comenta sobre o crime com a maior tranquilidade do planeta Terra, tá? Então não tenha dó da pessoa que diz, gente, eu juro que eu não fiz nada. Ele comenta do crime, tá? Pelo celular. Então eu vou deixar essa dica de série aqui se você quer conhecer mais sobre o caso do Robinho. Terrível. Jurava no haber feito. Durante os primeiros dias, chorou como um ninho. Ah, tá chorando, querido. Tá chorando igual a criança, chorou como um ninho. Não chorou na hora de fazer o crime, né? A menina tem certeza que chorou. Não tem fundamento. Ai, meu Deus. Não tem fundamento. Não tem fundamento. O que eles estão fazendo comigo? Me condene em Itália. São palavras do querido Robinho.
fofinho, maravilhoso. Me condena em Itália foi por... Ô, gente, cartaz do racismo aqui não, né? Foi por racismo. Se fuera blanco, não estaria allí. Sério, Robin? Sério que se fosse branco, você não ia estar ali? Ah, não, gente. Não dá. Sinceramente, cartaz do racismo. Racismo. Como é que não pensa essas coisas na hora de fazer o crime, né? Eu fico assim... Sabe? Na série, ele comentando, rindo com os colegas, sabe? Rindo, sei que. É muito pesado, tá? Se você não quiser, eu já falo que sobre violação, que a gente aprendeu o que é, de uma mulher que estava inconsciente. Ela tinha bebido, estava inconsciente. Você inconsciente não tem poder nenhum, nem de dizer que sim, nem de que não, nem de se defender, não tem nada consciente. Sabe? O ser humano cada vez me decepciona muito mais. Muito, 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 sabe? Agora vamos ver o início. Por que eu deixei esse início dessa história aqui pro final? Porque geralmente quando a gente escuta a história da pessoa pobre, começou assim, muito humilde, você fica com dó dela. Eu te contei primeiro o que ele fez, primeira reação dele na prisão, para depois te contar o início dele. Pra você ver que a gente não tem que ter dó dessas pessoas. Mas enfim, se tivesse continuado como começou, né? Aqui, vou contar a história dele. Robinho nasceu em uma família pobre no município de São Vicente, São Paulo, em 25 de janeiro de 1984. Não preciso te explicar mais que a gente não fala aí em datas cumpridas e em números cumpridos, né? E com o único de uma empregada de limpeza, ou seja, a mãe dele era empregada de limpeza, família humilde. Cresceu em um bairro de Parque Bitaru, não sei se é o nome certo, me fala assim, jogando a futebol de tierra desde os 5 anos. Você jogava futebol naquele terrão, sabe? Desde os 5 anos. Sua paixão por el fútbol era tão imensa que chorava ao volver a casa. Ou seja, ele voltava para casa chorando. Sua madre, Maria Silva Souza, insistiu em que estudiara. Ou seja, a mãe do cara, gente, humilde, trabalhava limpando, já trabalhei de limpeza, um serviço muito pesado. E ainda insistiu, cuidou do menino para que ele... Olha, eu acho que quando toda pessoa que fosse cometer um crime, se ela parasse e disse, gente, peraí. Minha mãe, cara, lutou pra eu estar aqui onde eu tô. Não vou fazer isso, né? Sabe, até o Thiago Brenan, que despreza os pais dele, a gente falou pouco do Thiago Brenan, porque, sinceramente, ele não tem uma história muito interessante. O cara fez o 2º grau, não tô julgando quem fez só o 2º grau, mas assim, ele fez o 2º grau, parou por aí e mentia que fez várias faculdades. Sabe? Fez nada. Ele não é nada, não lembra ninguém. Olha o povo aqui. Enfim. Então a mãe do Robinho insistia para que ele estudasse, pero su rendimiento escolar não era muito bajo, foi muito bajo. Ou seja, muito baixo. Rara vez obtenía clasificaciones superiores a 5 y solo conseguia aprovar classes de refuerzo. Sabe aquelas aulas de reforço que a gente faz? Refuerzo. Classes de refuerzo. Refuerzo. Tá? Palavras que tem R, F, R, sabe? É um pouquinho difícil, fala devagar. Ainda assim, insistiu em manter-lo matriculado, aún sabiendo que el niño solo pensaba en fútbol. Logrou completar a primária. Então fez ele até uma certa período escolar, só a primária, né, que a gente fala também. E não fez mais. Não rendia. O foco dele estava no futebol. Además del fútbol, a Robinho le gustaba volar cometas e jogar a las canicas. Traduziu para esportes.
tradicionalmente feitos em espanhol, né? Então, é isso. Devia ser soltar papagaio, como a gente fala em Belo Horizonte, aqui em São Paulo vocês falam pipa. Pero era evidente que el campo improvisado en la calle le atraía más que cualquier outra coisa. O campo improvisado na rua, calle, de trás, rua calle, com 2 L's, era muito mais interessante porque ele amava futebol. A los 15 anos, se uniu a la Candela del Santos. Ou seja, com 15 anos ele começou lá no Clube dos Santos, né? Em 1998, tuve contacto direto com Pelé, quien incluso lo entrenó durante un tiempo y predijo que si mantenía su humildad y concentración, tendría un futuro en el fútbol profissional. Ou seja, o Pelé virou para você e falou assim, olha, se você manter a sua humildade, a sua concentração, você vai ter um futuro brilhante no futebol profissional. O Pelé, né? Eu acho que tem umas controvérsias na vida pessoal do Pelé, mas enfim, não é o caso aqui. Mas o Pelé, o melhor do planeta Terra, virou e falou assim, olha, fica humilde, não tem concentração, você vai ter um futuro brilhante. O cara me dá uma dessa. Tchau. Hoje, na hora do crime, a pessoa tinha que congelar assim e fazer um filme na cabeça dela pra não fazer essas coisas. Pelo amor de Deus. A los 18 anos, Robinho llevou al Santos al título de campeonato brasileño. Ou seja, cumpriu, volta pro português, cumpriu o que o Pelé falou, né? Mantenha humilde, concentra, você consegue. Com 18 anos ele conseguiu. Esse foi o início da história do Robinho. Se ele tivesse continuado nesse decurso, nesse segmento aí, a vida dele ia ser completamente diferente, mas a gente viu aqui que não foi, né? Aí eu separei uns pontos aqui que habla que Robinho se quedó un poco loco, ¿sabes? Hablaba cosas cuando estaba en la penitenciaria. Cuando se fue a penitenciaria entre Tremembé, se quedó loco, se hablaba solo, se hablaba con su esposa, mismo que su esposa no estuviera ahí. A esposa dele não estava aí, ele falava com ela, pedia perdão, perdona-me, perdona-me. Aí não adianta mais, né? Algumas pessoas aí tentavam trazer a la realidade a Robinho, ou trazer algo de ele, vamos fazer algo de futebol, ou lo que seja, ou seja, né, o que fosse, mas não funcionou. Aí mantuvo a rivalidade entre Robinho e Brenan, né? Eu acho que eles tinham que estar cuidando da vida deles, não tinha que estar com rivalidade de coisa nenhuma. E no final, isso é uma consideração minha, tá? En este crimen me hizo comprender lo frágiles que pueden ser las personas. En dos situaciones, si son mujeres o si son pobres. No se trata de política, sino de humanidad. Un ser humano puede ser reducido a la nada si su agresor así lo desea. Estos crímenes me llenan de asco, repulsión y miedo, reconociendo nuestra vulnerabilidad. O sea, si eres pobre, si eres mujer, si eres hombre, si eres cualquier cosa, lo que sea, si otra persona decide que tú vas a ser reducido a la nada, tú vas a ser. Porque Thiago Brenan y Robinho en algún momento se pensó, voy a reducir esta mujer a la nada. Y se lograron. Entonces, pensar así, olha,
tanto o Thiago Brenan quanto o Robinho, eu vou reduzir essa mulher aqui a nada. Thiago Brenan, então, ele reduz a humanidade a nada. Que ele acha que ele é superior a todo mundo. Inclusive, chama a mãe dele de imunda. Lê o livro pra você ver. Então, se uma pessoa decide seu futuro em sua cabeça, ella pode lograr. Se uma pessoa decide seu futuro na cabeça dela, ela pode conseguir. Então, esse crime me enche de medo, como eu falei. Medo. Tenho medo desse ser humano. Inclusive, o crocodilo. Por que eu tô falando de crocodilo nesse vídeo? É um animal que não tem predador. Animal. O seu único predador é o ser humano. O animal é extremamente forte. Mas o seu único predador é o ser humano. Para você ver a capacidade do ser humano. Eu iniciei falando sobre duas pessoas que me fizeram muito mal, para você ver a capacidade do ser humano. Então vamos pegar essa capacidade e usar por bem? Vamos aprender espanhol? Você é capaz. Se as pessoas foram capazes de fazer coisas horríveis, delitos horríveis, a gente falou de dinheiro aqui, mas não necessariamente porque elas tinham dinheiro, elas fizeram mesmo. Se elas foram capazes, você é capaz de estudar espanhol na sua casa, no seu celular, no seu trabalho, indo pro trabalho, voltando. Vamos estudar, gente. Porque vamos usar a capacidade do ser humano pro bem, né? Gente, eu fico nervosa com esses crimes, que eu peço até desculpa, porque eu acabo me exaltando, porque eu não consigo conceber a ideia de que o ser humano é capaz de tal coisa. Mas enfim, vamos lá, né? Pegar essa capacidade, aprender espanhol, conquistar o cargo no trabalho que a gente quer, fazer a viagem que a gente quer, aprender o idioma que a gente quer para cantar a música que a gente quiser, né? E é isso. Fica aqui se você gostou. Deixa aqui o seu comentário, fica aqui o meu desejo de que você comente, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tá acabando o livro. Besitos e hasta luego.